Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato, seja bem-vindo. E você que está conhecendo o canal agora, mas que ainda não se inscreveu, considere aí a possibilidade de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho, isso nos ajuda muito. E o amigo que puder e quiser ajudar a manter o canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa lá na descrição do vídeo. Caso você não possa, é claro, não tem problema, pois a sua companhia, a sua participação aqui no canal já é de grande importância para a gente. Bem amigos, no dia 6 de junho de 2024 surgiu a notícia de que os russos estão enviando um moderno submarino nuclear portador de mísseis de cruzeiro para bem perto lá da costa dos Estados Unidos. Trata-se aí do submarino Kazan, um grande submarino nuclear da classe Yasen, que navegará a aproximadamente 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos. E apesar aí dos norte-americanos não admitirem a presença desse submarino, causa grande desconforto para os militares lá daquele país. Um funcionário do governo dos Estados Unidos disse que com o aumento das tensões entre a Rússia e a OTAN, vem se observando um aumento das atividades militares russas a fim de mostrar projeção de força a nível mundial. O funcionário disse que a presença desse submarino não representa perigo para os Estados Unidos, mas a Marinha norte-americana está monitorando esse navio russo. De qualquer forma, os norte-americanos, não deveriam reclamar, pois apesar de o governo russo protestar contra, os norte-americanos continuam enviando suas aeronaves para realizarem voos de espionagem nas proximidades das fronteiras russas. O último caso a respeito de espionagem por aeronaves da OTAN, dos Estados Unidos, foi aquele drone que a gente relatou no nosso último vídeo. Ele, inclusive, teve 2 apagões, ele desapareceu por 2 vezes enquanto sobrevoava o Mar Negro nas proximidades da Crimeia em missão de espionagem, coletando dados que a gente sabe são repassados para os ucranianos planejarem suas missões de ataque contra alvos lá na Crimeia. O submarino Kazan está programado para chegar ao porto de Havana, em Cuba, para uma visita oficial que deve durar aí entre os dias 12 a 17 de junho de 2024 e provavelmente também visitará a Venezuela. Mas esse submarino não estará sozinho. Junto com ele chegarão também mais 3 navios de superfície. Entre esses está aí a fragata Almirante Gorshkov, um navio-tanque e um rebocador oceânico. Esse tipo de embarcação, um rebocador oceânico, eles sempre acompanham embarcações da Marinha Russa quando estas embarcações, estes navios, precisam se deslocar para longe de suas bases. Uma flotilha ou um componente naval russo, quando desloca, normalmente ele é acompanhado aí de um navio-tanque e um grande rebocador oceânico. Isso é padrão para os deslocamentos deles. Segundo o governo de Cuba, nenhuma dessas embarcações transporta armas nucleares, mas essa é uma daquelas informações dadas apenas para satisfazer a imprensa e para acalmar os ânimos de alguns pacifistas, pois é impossível verificar a veracidade dessa declaração aí dos cubanos. Um detalhe que está passando meio que despercebido é que as informações a respeito dessa pequena frota, surgiram logo após o presidente Putin informar que pretendia responder à autorização dada pelos Estados Unidos e por alguns membros da OTAN para que ucranianos ataquem território russo com armas cedidas pelo Ocidente
Putin vai responder a isso com o fornecimento de armas de longo alcance para os adversários dos Estados Unidos e da OTAN. Em sua última manifestação aí para a imprensa, suas últimas declarações para a imprensa, Putin deixou bem claro que estão avaliando o fornecimento de armas de longo alcance, armas mais sofisticadas, assim como os Estados Unidos e a OTAN estão fazendo com a Ucrânia. Putin pretende responder à altura, responder da mesma forma. Se os ocidentais, se a Europa, se a OTAN têm o direito de fornecer armas para que sejam usadas contra a Ucrânia, contra a Rússia, aliás, a Rússia entende que tem o direito de fornecer o mesmo tipo de armas para os adversários dos Estados Unidos e da OTAN em diversas partes do mundo, para que essas armas sejam usadas contra Estados Unidos e contra a OTAN. Putin declarou isso em seu último encontro com a imprensa. Alguns blogueiros têm especulado sobre a possibilidade de Putin já ter dado início a esse fornecimento, pois esses navios que estão navegando rumo a Cuba poderiam estar levando algum tipo de equipamento ou até mesmo algum tipo de armas mais sofisticadas para entregar ao governo de Cuba e talvez ao governo venezuelano. Isso são só especulações, não tem confirmação sobre isso, mas é baseado nas declarações de Putin. O submarino Kazan iniciou seus testes de mar em 25 de setembro de 2018 e foi comissionado no dia 7 de maio de 2021. Ele opera com 10 tubos para lançamento de torpedos de 533 milímetros, opera com minas e com silos para o lançamento de 32 mísseis de cruzeiro, os mísseis Kalibr e Onyx. Ele também pode lançar os novos mísseis hipersônicos Tsikon. Sua fonte de energia é um reator nuclear considerado de quarta geração, que possui uma vida útil de mais ou menos 25 a 30 anos, sem precisar ser reabastecido. Navios e aeronaves de guerra da Rússia, a gente já sabe que visitam com frequência a ilha de Cuba, mas muitos acreditam que essa visita feita nesse momento aí de grande tensão com os Estados Unidos é, na verdade, uma espécie de provocação feita por Putin, que, em resposta às ações do Joe Biden lá na Ucrânia, decidiu colocar um grande e poderoso submarino nuclear e uma moderna e muito bem armada fragata, bem lá no quintal dos Estados Unidos. E mudando de assunto, o presidente francês, o Emmanuel Macron, aprontou mais uma das suas. Pessoal, eu tenho a impressão que o Macron pode ser o cara que vai dar o pontapé inicial para um conflito entre Rússia e OTAN. Não me sai da cabeça que esse camarada tem um grande potencial para isso. Mas ele informou no dia 6 de junho, agora de 2024, que a França fornecerá caças Mirage 2005 ao governo ucraniano para que sejam empregados contra os russos. Ele disse também que seu país se compromete a fornecer o treinamento adequado para que pilotos ucranianos possam operar estas aeronaves. O Macron ofereceu entregar os caças Mirage 2000 e prometeu preparar toda a equipe de solo e pilotos para operarem e manterem as aeronaves na Ucrânia. Tem também aí algumas mídias divulgando que o Macron prometeu a entrega de mísseis de longo alcance. Não posso confirmar essa informação ainda, mas junto com os Mirage viria alguma versão de míssil ar-ar de longo alcance. O caça prometido aí pelo Macron é o Mirage 2005F. É as informações que a gente tem, inclusive já temos um vídeo mais antigo nosso onde a gente falou a respeito. Esse caça
ele é otimizado para missões ar-ar. Por isso, a possibilidade de a França entregar também mísseis de longo alcance. Ele disse também que o seu país vai dar o suporte necessário aí durante o tempo em que as aeronaves estiverem sendo operadas pelos ucranianos. Há alguns meses a gente já havia visto aí o surgimento de especulações de que os franceses forneceriam esses caças Mirage. Inclusive, como eu disse, na ocasião nós fizemos um vídeo a respeito. Mas agora não é especulação. Quem está anunciando essa transferência é o presidente francês, o Emmanuel Macron. A gente teve também informações aí de poucas semanas atrás de que os suecos disponibilizariam uma quantidade não especificada de caças Gripen. Mas essa informação ela foi desmentida pelo governo sueco, que disse que no momento a prioridade é trabalhar para facilitar a transferência dos caças F-16 e que os Gripen é um assunto para o futuro. Veja bem, pessoal, o governo sueco não descarta a entrega de caças Gripen para os ucranianos. Só que no momento estão trabalhando para que os F-16 sejam entregues sem nenhum problema, com mais celeridade. É isso que eles deram a entender, mas deixaram em aberto a possibilidade de que vão voltar a discutir a entrega dos Gripens para os ucranianos. Então tem promessa de muitos aviões aí para os ucranianos. A gente só não sabe se vai dar tempo, né? Mas promessas tem. A frota aí de caças da Ucrânia é uma frota bastante envelhecida, composta por MiG-29 e Su-27, que a gente sabe já está quase toda destruída. Vale lembrar que grande parte dessas aeronaves MiG-29 foram doadas pelos parceiros da OTAN. No momento, se espera para daqui a alguns meses a chegada dos F-16, que também serão doados pelos parceiros da OTAN. E a gente frisa isso aí, que essas aeronaves, essa ajuda está vindo da OTAN. Veja bem, a Suécia há poucos dias prometeu a entrega de um pacote interessante, incluindo 2 aviões de alerta aéreo antecipado. A Ucrânia nunca tinha recebido nem a promessa dos outros aliados. Ninguém tinha feito essa promessa de entregar essas aeronaves. Essas aeronaves, queiram ou não, elas são importantes. Elas têm capacidade de monitorar parte do espaço aéreo russo. A questão é que muitos aí levantam, e que é uma questão real para ser pensada, é a partir de onde essas aeronaves vão operar. A partir de onde? A Ucrânia opera a sua reduzida frota de aeronaves da época ainda da União Soviética, opera essas aeronaves meio que escondida, aqui, ali. Elas não podem ficar em uma base, estacionada em uma base, porque assim que os russos detectam a presença dessas aeronaves, os russos atingem essa base. Então, são muitas aeronaves prometidas, muitos F-16, onde é que eles vão colocar esses aviões? O que vai acontecer com esses aviões se estiverem em uma base e os russos descobrirem que estão ali? Então tem muita questão aí, é muita promessa, pessoal, muita promessa, mas tem muita coisa a ser respondida. Outro detalhe, não se prepara um piloto de F-16, de Mirage 2000 ou de Gripen com alguns meses. Um piloto leva anos, um piloto de caça leva anos para ser preparado. E aí é outra questão que a gente precisa pensar e discutir. Quem vai operar essas aeronaves? São os ucranianos? Muita gente não acredita. Os ucranianos, mesmo esses que estão sendo treinados, eles não estão preparados para entrar em guerra. Eles não estão preparados para pilotar essas aeronaves em um confronto enfrentando pilotos mais experientes de qualquer outra nação. Não digo da Rússia, não, de qualquer outra nação. Eles não estão preparados. Então,
o fornecimento dessas aeronaves, o fornecimento desses 2 aviões de alerta aéreo da Suécia é um indicativo poderosíssimo de que a OTAN vai colocar pilotos e operadores desses aviões de alerta, por exemplo, em solo ucraniano. Não acredito que eles vão permitir que essas aeronaves operem a partir de bases e aeroportos dentro de território da OTAN, porque a Rússia já prometeu atacar essas bases onde quer que elas estejam. Apesar de que o Putin prometeu um monte de coisa e não cumpriu praticamente nada, né, em termos de retaliação. Mas é isso aí, é isso que a gente tem para dizer e nós vamos parando por aqui, agradecendo pela sua presença aqui com a gente, pela sua preciosa companhia aqui com a gente. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.